Olá, acompanhe comigo a leitura do livro de Neemias, capítulo 7. Depois que o muro foi reedificado, tendo eu assentado as portas, estabelecido os porteiros, cantores e os levitas, nomeei a Anani, meu irmão, e Ananias, maioral da cidadela, sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. Enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Também ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu turno diante da sua casa. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que reunisse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro e achei escrito nele o seguinte: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro, entre os exilados que transportaram Nabucodonosor, rei da Babilônia, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mordecai, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baanã. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Porós, 2.172. Os filhos de Safatias, 372. Os filhos de Arã, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe, 2.818. Dos filhos de Elã, 1.254. Dos filhos de Zato, 845. Dos filhos de Zacai, 670. Os filhos de Binuí, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adocã, 677. Dos filhos de Bigvai, 2.077. Dos filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater e Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Dos filhos de Arife, 112. Os filhos de Gebion, 95. Os homens de Belém e de Netofá, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmevete, 42. Os homens de Kiriat-Jearim, Quefira e Beerote, 743. Os homens de Ramã e Gebá, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens de outra Nebo, 52. Os homens de outra Elã, 1.254. Os homens de Arim, 320. Os homens de Jericó, 345. Os homens de Lode, Adi de Ono, 721. Os homens de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaía, da família de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Passur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesuá, de Cadmiel, dos filhos de Odeviá, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ate, os filhos de Talmã, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Soboai, 138. Os servos do templo, os filhos de Zia, os filhos de Assufa e os filhos de Tabaote, os filhos de Querós, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Hagaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel e os filhos de Gar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazã, os filhos de Uza, os filhos de Passeia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefusim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa e os filhos de Arur, os filhos de Bislide, os filhos de Meida e os filhos de Arsá. Os filhos de Barcos,
os filhos de Cícera e os filhos de Tamã, os filhos de Nisias e os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete e os filhos de Perida, e os filhos de Jaula, e os filhos de Darcon, e os filhos de Gidel, e os filhos de Safatias, e os filhos de Atil, e os filhos de Poquerete Azebaim, e os filhos de Amon. Todos os servos do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Os seguintes subiram de Tel-Melam, de Tel-Arsá, Querube, Adom e Imé. Porém, não puderam provar que suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Acós, os filhos de Barzilai, que tomaram por mulher uma das filhas de Barzilai, hoje Eliadita, e que foi chamado do nome dele. Estes procuraram o seu registro, mas não puderam encontrá-lo, e assim foram excluídos do sacerdote como imundos. O governador, portanto, ordenou-lhes que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com Uri e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.370, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. E também tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, e os seus mulos, 245. Camelos, 435, jumentos, 6.620. Alguns dos líderes de famílias contribuíram para a obra. O governador deu para a tesouraria, em ouro, 1.000 dracmas, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. Alguns dos líderes de famílias deram para a tesouraria da obra, em ouro, 20.000 dracmas e em prata, 2.200 arrates. O que deu o resto do povo foi, em ouro, 20.000 dracmas, em prata, 2.000 arrates e 77 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades.